Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Hoje será o dia que Deus há de tirar todas as pedras de tropeço da nossa vida, dos nossos caminhos, da nossa vida espiritual, da nossa vida sentimental, financeira, física, familiar, da nossa saúde, de todas as áreas. Deus é aquele que já viu o final antes mesmo do começo. Deus já sabe tudo que está preparado, tanto de bom quanto de ruim, nesse ano para a nossa vida. Deus sabe exatamente onde existe um laço. Deus sabe exatamente onde o inimigo está preparando um laço. Deus sabe exatamente qual é o mês, qual é o dia que o inimigo está preparando algo de ruim contra a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: toda arma forjada, preparada contra a sua vida, contra a nossa vida, não prosperará. A nossa oração é para que Deus chegue primeiro e desfaça e retire a pedra de tropeço. Pedra de tropeço é tudo aquilo que no mundo espiritual faz a pessoa tropeçar e cair. Quantas pessoas esse ano está cheia de planos e projetos e o inimigo diz assim: ela nem sabe que ela vai tropeçar em uma doença e vai passar o ano inteiro em um leito de dor. Está repreendido em nome de Jesus. Mas essa é a realidade. Quantas pessoas o inimigo está olhando e dizendo: esse ano eu vou fazer toda essa família chorar, porque eu vou fazer um acidente no meio dessa família. Alguém nessa família vai sofrer um acidente. Então nós oramos para Deus retirar toda pedra de tropeço, tudo aquilo que seria um tropeço. Quantas pessoas que estão prosperando, caminhando, e o inimigo diz assim: eu vou usar alguém para dar um prejuízo nela, para dar um prejuízo nele, que ele vai tropeçar na vida financeira e não levanta mais. Nunca mais ele terá a prosperidade que ele tem. Pedra de tropeço pode ser um problema, mas também pode ser pessoas. Você entende? Pedra de tropeço pode ser problema, um laço do inimigo, uma seta do inimigo, mas também pode ser pessoas que o inimigo já está olhando e dizendo assim: vou encher o coração dela de inveja contra outra, no caso contra você. Vou encher o coração dela de inveja, vou encher o coração dela, sabe, de sentimentos ruins para ela trair a confiança, para ela prejudicar, para ela fazer o mal. Quantas pessoas que um dia foram amigos e se tornaram inimigos? Já ouviu algum caso assim? Alguém que era amigo e se tornou inimigo. Por quê? Porque o inimigo encheu o coração da pessoa de inveja, de raiva. A pessoa passou a não se alegrar com a vitória do outro, com a vitória da outra, e de amigo virou inimiga. Isso existe. Então, pedra de tropeço não são só problemas, também são pessoas. E hoje nós vamos orar o Salmo 91, que diz que Deus nos livraria, que Deus daria ordens aos seus anjos para nos guardar, para que nós não tropeçássemos em alguma pedra. E eu vou orar, mas antes, primeira coisa, legalidade espiritual. Escreva aqui abaixo: Senhor, retira toda pedra de tropeço dos meus caminhos. Escreva aí abaixo, nos comentários: Senhor, retira toda pedra de tropeço dos meus caminhos. Escreva aí abaixo, por favor. O nome disso é legalidade espiritual, tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todo e qualquer mal. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus
e sobre a sua palavra que está aberta aqui na minha frente. E se você diz assim, bispo, ore por mim e continue orando, porque eu estou precisando muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu estarei orando e pedindo pela tua vida, tá bom? Clique na palavra inscrever-se. Peço também que você clique nesse símbolo aqui, ó, do gostei. É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Como eu disse, pedras de tropeço não são só problemas, também podem ser pessoas. Quantas pessoas que você na sua vida já achou que seria bênção na sua vida e depois você viu que era uma maldição, que era uma pessoa que tentou te prejudicar, te apunhalar pelas costas, puxar o seu tapete, denegrir sua imagem, querer ver o seu mal, sua queda. Você achou que era bênção, mas depois você viu que era pedra de tropeço. Só que Deus, você só soube que era pedra de tropeço quando a pessoa fez o mal contra você. Só que quando nós oramos a Deus, Ele retira essas pessoas antes mesmo delas nos prejudicarem. Você entende? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, nós vamos orar o Salmo 91, mas eu quero ler um versículo bíblico só para você entender. Eu estou com a minha pedrinha aqui, terminando a oração, vou lançar fora e vou te ensinar como você vai fazer isso. Mas olha o que diz aqui a Bíblia. No livro de Gênesis 13, capítulo 14, diz assim: Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se afastou dele. Olha isso aqui. Disse Deus a Abrão depois que Ló se afastou. Existem pessoas que se afastam de alguém, a vida da pessoa cai. Existem pessoas, porque aquela pessoa que se afastou era bênção. Existem pessoas que se afastam, a vida da pessoa só cresce, porque o laço era ela. A pedra de tropeço era ela. O atraso era ela. Quando você vê alguém se afasta de você, sua vida só crescer, acredite, o laço era ela. O atraso era ela. O laço nunca foi você. Sabe? O laço nunca foi você. Tem gente que se afasta da sua vida e diz assim: eu tive um livramento. E elas nem sabem que o laço do passarinheiro eram elas mesmas. E elas acharam que o laço era você. Aí a pessoa se afasta, a sua vida só cresce. O laço era ela. A pedra de tropeço era ela. O atraso de vida era ela. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se afastou dele. Tem coisas boas que só irão acontecer depois que algumas pessoas se afastarem. E aí diz aqui, depois que Ló se afastou dele, ergue os olhos e olha de onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na largura, porque eu te darei. Foi Ló se afastar dele, Deus derramou as bênçãos. Foi Ló se afastar dele, tudo começou a dar certo. Você entende? Então existem pedras de tropeço que não é só... Existem doenças que são pedras de tropeço. Existem situações que o inimigo faz que são pedras de tropeço. A pessoa está trabalhando, prosperando, aí vem o desemprego. Aquele desemprego é uma pedra de tropeço. Uma depressão, uma pedra de tropeço. Uma angústia, uma ansiedade. Mas existem pessoas que também são pedras de tropeço. Você entende o que eu estou falando? Existem pessoas que são pedras de tropeço. E vou falar mais. A Bíblia diz que quando Ló se afastou de Abraão, Ló só fez prosperar. E lá na frente,
Ló se envolveu por causa de uma decisão errada, Ló quase perdeu a vida. E Abraão teve que intervir para salvar a vida de Ló. Tem gente que é pedra de tropeço, que é problemática, que sai da sua vida, mas mesmo assim, saindo da sua vida, ainda se envolve em problema e você tem que ir resolver. Depois ainda vai recorrer a você. Olha o que eu vou te falar. Tem gente que vai sair da sua vida e vai dizer que você era pedra de tropeço e vai se envolver em problema e depois vai recorrer à sua ajuda. Olha o que eu estou dizendo para você hoje. Olha o que eu estou dizendo para você hoje. Ló saiu da vida de Abraão achando que ia ser vitorioso, teve um problema, teve um grande problema. Se não fosse Abraão para salvar a vida de Ló, Ló tinha perdido a vida com toda a família. Abraão ainda teve que se envolver para ajudar ele. Imagine, quem é bênção, quem é laço é laço. Essa é a realidade. Quem é bênção, quem é laço, é laço. Nós vamos orar o Salmo 91, segurando essa... Eu vou segurar, já estou aqui, ó, segurando essa pedra. Vamos orar o Salmo 91 e depois da oração eu vou te dar uma direção do que você irá fazer. Mas antes de orar o Salmo 91, eu quero falar algo aqui. Eu recebo muitas pessoas, muito pedido de ajuda, e eu sou assim, nosso ministério é assim, e nós acreditamos que esse é o evangelho de verdade. Eu tenho muitas pessoas que me seguem no Instagram, tem muitas mães atípicas, muitas mães solos, tem pais também que estão desempregados com família e que não tem o que dar para comer para a criança, tem gente que está numa situação de prova, mas eu sei que vai passar. Mas sempre que Deus toca no meu coração, eu faço isso. E hoje é um dia que eu vou fazer isso de novo, tá? Hoje, durante o dia até a noite. Fazemos até a noite porque às vezes tem um problema. Olha o que acontece. Quando eu digo que vamos ajudar aqui pessoas financeiramente. E aí, a nossa equipe, ela vê o comentário lá, providência. Você tem que escrever, olha o que eu vou te dizer, não escreva a palavra providência, você que é uma das pessoas que precisam, né, que está na prova, hoje você está precisando, no futuro você vai ter para ajudar outras pessoas. Não escreva no direct, direct é aquela mensagem privada. Sabe por que você não pode escrever providência no direct? Porque minha equipe não pode entrar lá, porque lá é um lugar que as pessoas falam das suas particularidades e só eu leio e só eu dou direção. Então as pessoas têm que... Você vai fazer o seguinte, você vai no meu Instagram, na última postagem, pode ser vídeo, foto, o que for, a última, você vai escrever a palavra providência. Não precisa dizer, estou devendo isso, devendo aluguel, minha filha está... Não precisa expor seu problema. A minha equipe sabe que a palavra providência é alguma ovelha pedindo socorro. Então você vai escrever a palavra providência. Qual o problema? Que às vezes a minha equipe, a pessoa deixa o relato dela, escreve providência, minha equipe entra na conta da pessoa, vê a história da pessoa e minha equipe diz assim, mande a sua chave. E a pessoa não vê, a pessoa não responde. Aí depois que aí a minha equipe, como espera e não vê, pede a outra pessoa. Aí depois que está completo, a pessoa fala assim, eu vi agora a minha chave. Então, por isso que nós não conseguimos fazer rápido. A minha equipe disse, meu bispo, 30 pessoas para fazer, tem que ser o dia inteiro, devagar, pedindo, esperando. Então, hoje, durante todo o dia, a nossa equipe vai estar ajudando. Nós vamos ajudar hoje 30 pessoas, 30 famílias, com a ajuda de R$ 1.500, tá? Para alguns que não estão precisando, não é nada, mas só quem tem filho em casa, sem nada para comer, quem está sem um gás em casa, quem está precisando comprar uma medicação para um filho, quem está numa prova, só essas pessoas sabem. Às vezes nós ajudamos, a pessoa manda um áudio chorando, como se aquilo fosse, sabe, um socorro da vida, porque naquele momento ali, para quem está precisando, é um grande socorro. Então,
Para quem está novo, nova aqui e não sabe qual é o Instagram Bispo Bruno Leonardo. Na última postagem você vai escrever a palavra providência. E fique atento, atenta. Se minha equipe entrar em contato e dizer a você, mande a chave, olha para você não mandar a chave errada, que também tem isso. Às vezes a pessoa manda a chave errada, a equipe tenta fazer, não dá certo, aí pede a outra pessoa. Então manda a chave certa, tá bom? Tá certo? E à noite, hoje à noite, a minha equipe vai colocar lá todos os comprovantes, como sempre coloca, os comprovantes e as transferências feitas lá nos stories, tudo direitinho, tá bom? Então 30 pessoas hoje serão ajudadas com esse valor de R$ 1.500, um salário mínimo, né? E eu creio que isso é o evangelho de verdade. Quando você está com prosperidade, quando você está com condição, você abençoa. Quando você está precisando, você é abençoado. E eu creio que Deus vai abençoar muito todas as ovelhas desse ministério. Acredite, tem crianças que estão sendo ajudadas através dessa ajuda que nós damos. Pais que estão desempregados na prova, na luta. E através dessas ajudas, muitas pessoas estão sendo socorridas. Então, que Deus abençoe a vida de cada ovelha, tá bom? Tá certo? Então, terminando aqui, em algum momento, eu sei que você só vai fazer isso se você estiver precisando. Você vai lá e escreve a palavra providência, tá bom? Vamos orar o Salmo 91. Eu quero que você segure a pedra, segure agora, por favor, tá? Terminando a oração, não deixe a pedra na sua casa. Não é para ficar na sua casa, é para jogar para bem longe. Pode jogar no lixo, jogar fora, ou então se jogar fora mesmo, tá? Terminando a oração aqui eu vou te falar. Vamos orar o Salmo 91. Segurando a pedra, tá? Ore comigo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e Pai amado, com toda a fé do nosso coração, Pai, nós pedimos a Ti, retirai, Pai, remove, Senhor, todas as pedras de tropeço da nossa vida. Que toda pedra de tropeço, Pai, da nossa vida, seja doença, enfermidade, perca, lágrima, luto, tragédia, pessoas, que tudo e todos que são pedras de tropeço
Que o Senhor venha, Pai, retirar, que o Senhor venha remover, que o Senhor venha fazer a tua obra. Dá ordem aos teus anjos que nos guardem, que nos livre e nos proteja de toda a falsidade, de toda a inveja, e que nós, meu Deus, não venhamos tropeçar, pelo contrário, que esse ano venha ser uma bênção em nossa vida. Segure a pedra e diga: Deus há de tirar, remover dos meus caminhos tudo e todos que são pedras de tropeço. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Escute a frase que eu vou te ensinar. Perdoe. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso tem um versículo que diz assim: livrai-nos do mal. Pedra de tropeço é um mal que está preparado para o nosso futuro. Livrai-nos do mal, não esqueça disso. Você vai terminando aqui ou em algum momento do dia, e você que está pela primeira vez e não sabia, pegue uma pedra, volte aqui, ouça a oração e faça isso. Quando você lançar a pedra fora, você vai dizer: Senhor, livrai-me do mal. Pedra de tropeço é um mal, porém é um mal que está preparado no futuro. Livrai-me do mal. Você vai lançar, você vai dizer isso: Senhor, livrai-me do mal. Se você quiser jogar no lixo da sua casa, você pode jogar: Senhor, livrai-me do mal. Joga no lixo, e ainda hoje esse lixo tem que sair da sua casa. Tenha certeza. Se você depois disso observar que pessoas se afastaram, saíram, que situações mudaram, é Deus tirando, retirando rápido toda e qualquer pedra de tropeço da sua vida. Amém? Gostaria que você compartilhasse essa oração. Aqui abaixo tem um símbolo, como se fosse uma seta, uma flechinha. É o símbolo de compartilhar. Gostaria que você compartilhasse com todos da sua família, amigos, queridos, pessoas do bem. Compartilhe, amém? E como eu disse, se você for uma das pessoas que estiverem precisando, meu bispo, estou passando uma luta, uma prova, você pode ir no meu Instagram, na última postagem, escreve a palavra providência, tá? Minha equipe vai ajudar hoje 30 pessoas, espero que você venha ser uma delas, se você estiver precisando, e no final do dia, lá nos stories, os nomes e comprovantes vão estar lá. Esse é o evangelho que eu acredito, amar a Deus e amar o próximo. Na verdade, ovelha querida, eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe e te guarde. Na oração de amanhã do dia, eu quero que você já venha com um copo d'água preparado. Não esqueça, prepare um copo d'água. Tá bom? Tá certo? Que Deus te abençoe. Bom dia. Que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. O meu pedido a Deus nesse dia abençoado, eu estava aqui pensando, meditando minutos atrás, antes de entrar aqui, orando a Deus para tocar no meu coração, me encher do Espírito Santo e pedindo a Deus que a cada dia eu me torne um filho dele. Olha o que eu vou te dizer. Peça todos os dias a Deus para você se tornar um filho dele e nunca se tornar um religioso. Peça sempre a Deus: eu quero ser teu filho, eu quero ser, Pai, a tua filha. Pai, eu quero andar nos teus caminhos. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero ser presa a ti, ser preso a ti,
por uma religião, mas eu quero ser preso. Na verdade, não é preso, é ligado a ti, apegado. A religião prende, né? A religião prende. O Espírito Santo nos faz nos apegar com Deus. Eu quero estar cada dia não preso, mas eu quero estar cada dia apegado com o Senhor. Quando a pessoa se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, automaticamente ela se torna uma mãe melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor. Não é verdade? Eu estava orando, pedindo a Deus para tocar no meu coração. Eu quero ser sincero aqui com você, como eu sempre fui. Estava pedindo a Deus para tocar no meu coração, porque aconteceu algo que me deixou um pouco triste. E nós somos seres humanos, né? Nós não estamos livres de sentir nem tristeza, nem alegria, qualquer tipo de sentimento. E eu fiquei um pouco triste porque houve um levante e aquilo me deixou um pouco triste. Quem me acompanhou, quem viu, quem estava comigo na visita do profeta, domingo que passou, foi lindo demais. Foi lindo demais. Muita gente, sabe, milhares de pessoas aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Inclusive, eu recebi uma mensagem no Instagram, WhatsApp, nós não estamos conseguindo receber mensagem por causa do número de quantidades, o próprio WhatsApp está bloqueando por causa do número de mensagens, mas nós estamos vendo o que podemos fazer para resolver isso. E eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma ovelha que disse assim: parei de fumar domingo, coloquei no meu coração. Isso foi essa madrugada que eu li. Parei de fumar domingo. Só que parece pouco tempo, né, de domingo para cá. Só que ela disse assim: eu não conseguia ficar um dia sem fumar pelo menos 20 cigarros. 20. E desde domingo para cá eu não fumei nada. Então, para mim, isso já foi uma grande bênção. Já foi uma grande bênção. Né? Ela disse: eu estou acompanhando as orações, comecei agora, fui na visita, me entreguei a Jesus, parei de fumar, minha vida está sendo transformada. Isso me alegrou. Eu recebi, ovelhas queridas, eu recebi várias ovelhas mandando para mim um vídeo, né, de um pastor. E é por isso que eu digo, religião não tem nada a ver com Deus, sabe? A religião, às vezes, é a religião que fere as pessoas. São os religiosos que ferem as pessoas. Existem pessoas que já foram de igrejas e não são mais. E eu não julgo essas pessoas, porque dentro da igreja elas foram feridas, elas foram julgadas. Ao invés de serem abraçadas, elas foram apedrejadas, né, por religiosos que se achavam melhores do que elas. Então, eu não julgo uma pessoa. Eu sou bispo, nós temos um ministério, nós temos igreja, mas eu não julgo uma pessoa quando ela me diz: eu busco a Deus na minha casa. Eu busco a Deus na minha casa, eu oro, bispo, eu oro até com o Senhor, sabe? Eu já fui de uma igreja, hoje eu não sou mais, eu oro, Salmo 91, eu leio a Bíblia, assim que eu acordo eu estou na oração. Eu não julgo porque só Deus sabe o que aquela pessoa passou dentro de uma igreja. Por isso que eu digo sempre, não é sobre religião. Não é sobre religião, é sobre Deus. Domingo agora, depois você vai ver o vídeo. Domingo agora, nós fizemos uma doação ao Hospital Irmã Dulce, né? R$1 milhão. Glória a Deus, aleluia. Só que no meio do evento, começaram a gritar o nome de uma criança. E na hora eu não entendi, que eu estava com fone. Já viu o fone de ouvido que os cantores usam para conseguir falar melhor? Eu estava com fone. Então, quando você coloca um fone, você não ouve nada, você só ouve a sua própria voz. Só que eu não sei como, eu comecei a ouvir um nome que eu achei que era Júlia, algum nome assim, depois eu entendi que era Duda.
as pessoas começaram a gritar o nome da criança, Duda, Duda, Duda. Aí eu tirei o fone e falei, vocês estão falando o nome Duda? Quem é Duda? Era uma criança. Duda era uma criança. Uma criança que nasceu, sabe, com uma deformação em um dos pezinhos, que ela tinha que fazer, tem que fazer uma cirurgia urgente. E aqui no Brasil, como é que eu posso falar? Deram a ela, a única escolha que deram a ela era de amputar, coitada, a perninha da criança. E a mãe, o sonho da mãe, veja que situação, o sonho da mãe era que a filha fosse uma bailarina. Quando a filha estava gestante, a mãe comprou tudo, o tema de bailarina, quando a mãe soube que era uma criança. A mãe comprou tudo da filha, isso eu vi esses dias agora, que foram pegar a entrevista dela, né, porque mobilizou quase a cidade toda, a cidade de Camaçari, pela criança. E a mãe disse assim para a repórter, eu vi isso agora, vi isso ontem, a mãe disse assim, o meu sonho era minha filha ser bailarina. E aí a minha filha nasceu com essa deformidade, essa deformação no pé, coitada. E tinha que operar rápido porque senão ia amputar a perna da criança. Aqui no Brasil não tem essa cirurgia, só amputando a perna da criança iria afetar outros órgãos. E só tinha cirurgia na China. Na China, imagine. E aí os pais, o povo começou a gritar, Duda, Duda, Duda. Aí eu falei, quem é Duda? Aí levaram ela no altar. Aí a mãe e o pai me falou a história, né, que tinha que ir para a China, e tinha que passar 10 meses, imagine, 10 meses na China, além da passagem, que se eu não me engano era 100 mil reais, além não, a passagem não, a cirurgia era 100 mil reais, mas tinha passagem, que é cara, e ficar lá hospedada, o pai, mãe e mais algumas pessoas, 10 meses. E aí estava tudo mais ou menos alçado em 500 mil reais, R$500 mil. E a mãe, eu vi um vídeo, eu não tinha visto isso, eu vi depois. A mãe disse, a gente achou que o bispo não ia ouvir. No meio da multidão, o pai foi de madrugada para pegar um lugar para ficar perto do palco. E a mãe disse, teve um momento que eu achei que o bispo não ia ver e a minha sogra começou a clamar o Salmo 91. A minha sogra começou a clamar o Salmo 91, orar o Salmo 91. Foi nesse momento que o bispo viu o cartaz e disse, quem é o pai, quem é a criança, o que é isso? E aí nós fomos no altar e eu vi aquilo, me tocou. Eu disse para o pai disse, nós precisamos de 500 mil reais, fizemos uma vaquinha, é 500 mil reais para levar a criança, todo mundo, fazer a cirurgia, ficar lá 10 meses para recuperação. E mostraram, né, tem os laudos, tem tudo, os laudos, o médico lá falando, fizeram tudo correto. E eu disse assim pro pai, pode dizer aí agora, minha filha vai ser operada, que nós vamos doar esses 500 mil reais. Nós vamos doar esses 500 mil reais para a sua filha. E aí foi muito bonito, eu senti uma paz no meu coração, né? E aí depois passa, e aí as ovelhas começam a mandar para mim, ontem agora, e essa madrugada, um vídeo de um pastor me agredindo muito nas redes sociais, com um discurso de ódio, falando, me chamando de falso profeta, porque eu ajudei uma criança a não amputar a perna. E ele disse que eu era um falso profeta porque depois você vai ver o vídeo e você vai ver o pezinho da criança. E o pastor, não era um pastor, isso eu não entendo, me chamando de falso profeta porque eu ia ajudar a criança e
se eu fosse um homem de Deus, eu iria orar na hora e o pé da criança que estava deformado ia voltar para o lugar, algo assim. E aquilo me deixou assim muito triste, sabe? Mas eu já estou acostumado com isso. Mas a gente quer fazer o bem e a gente faz o bem, e tem pessoas que ainda assim, sabe, quer se levantar, quer falar mal, quer perseguir, quer caluniar, porque é difícil você, sabe, você quer fazer o bem e você olha e uma pessoa derramando ódio, raiva e te chamando de falso profeta, porque você está ajudando uma criança inocente, coitada, que a mãe, o maior sonho da mãe era que a filha nascesse bailarina, e a filha nasce com uma situação nos pés que impediria, e a mãe, vendo o tempo passar, e a filha teria que ter a perna amputada, e aí a gente vai, sente no coração ajuda, e vem uma pessoa e chama de falso profeta porque a gente ajudou. Aí eu pergunto, se fosse uma filha dele que precisasse disso e nós ajudássemos, será que ele nos chamaria de falso profeta? Eu estava lendo a Bíblia de madrugada porque isso me deixou triste realmente. Se coloque em meu lugar. Isso me deixou triste. Eu falei, meu Deus, a gente faz de tudo, a gente quer ajudar as pessoas, mas ainda assim tem pessoas que se levantam, que eu não quero aplauso, não quero elogio, mas, sabe, é como diz a Bíblia, o amor de muitos, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Você vê um pastor chamar o outro pastor de falso profeta porque está ajudando uma criança, um pastor que não virou o rosto, mas ajudou uma criança aí para outro país fazer uma cirurgia. Eu acho que isso também é milagre. Milagre também é o amor. Jesus não curou a todos. Na época de Jesus havia vários doentes, mas ele não curou a todos. A Bíblia diz que ele não curou a todos. Ele curou a muitos, mas não a todos. Muitas vezes Deus quer testar o nosso amor fazendo isso. E isso é um testemunho. Isso também é um testemunho. A criança vai para a China, vai fazer a cirurgia, vai voltar bem. Isso é um testemunho de amor. É um testemunho, sabe, do amor de Cristo, não em palavras, mas em atitudes. E eu estava lembrando de uma passagem bíblica, e antes de entrar aqui eu estava meditando que Jesus, né, esse pastor disse que eu era um falso profeta porque eu não curei a criança. E talvez alguém não falou para ele que homem não cura ninguém, quem cura é Deus, quem cura é Jesus. Mas essa madrugada eu estava lendo uma palavra que Jesus foi criticado justamente porque curou uma pessoa. E quem perseguiu ele foi os religiosos. O pastor me chamou de falso profeta porque eu não curei a pessoa e ajudei a menina a ir fazer a cirurgia. E Jesus foi criticado porque curou uma pessoa. Você vê que não adianta. Você fazendo algo ou não, vai ter alguém que critique você. Vai ter alguém que critique você. É sempre que você vê alguém, algum pastor, alguém ajudar uma criança, ajudar uma família fazendo isso? Não. E era coisa desse pastor até orar por nós, né? Orar. Eu sou um bispo, sou um pastor que ajuda outros pastores. Você sabia disso? Quantos pastores eu ajudo? Ajudo pastores que são de outros ministérios, que não tem nada a ver com o nosso, mas está passando às vezes necessidade, está passando situação difícil, eu ajudo. E às vezes eu vejo um pastor que era para orar por nós, ir para a internet falar mal, isso é duro. E eu peço oração para as ovelhas. Mas Deus me entregou uma palavra essa madrugada e eu pensei, se falaram de Jesus, quem sou eu? Um nada. Claro que vão falar de mim também. Olha o que diz aqui a Bíblia no livro de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Falaram mal de Jesus e sempre são os religiosos, porque ele curou um cego. Se ele não curasse, falariam mal. Se ele curasse, ele curou, falaram mal. Se nós ajudamos uma pessoa, falam mal. Se nós não ajudamos, falam mal da mesma forma. Por isso que nós temos que pedir sempre a Deus para limpar o nosso coração e que nunca venhamos ser religiosos, mas sim filhos de Deus.
Olha o que diz aqui a Bíblia. Caminhando Jesus, João capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, deixa eu virar aqui a página. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe os olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, aleluia. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não é ele, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus. Os fariseus eram os religiosos, sabe? Levaram, pois, aos fariseus aquele que era cego. E era sábado. Havia uma tradição que sábado não podia trabalhar, não podia fazer nada, né? E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Aqui já começou o problema por isso, porque era sábado e Jesus curou uma pessoa. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, se referindo a Jesus. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Eles chamando Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, de pecador. Como pode um homem pecador fazer estes sinais? Não acreditaram os judeus, os religiosos, que ele fora cego e que agora estava vendo, enquanto não lhe chegaram os pais e os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora ou quem abriu os olhos. Também não sabemos. Então chamaram pela segunda vez, veja bem, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui está falando de Jesus. Eles estão chamando Jesus, Filho de Deus, de pecador. Dá glória a Deus, porque esse homem é pecador. Sabe o que o cego respondeu? Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Tentaram colocar aquele cego contra Jesus, dizendo: ele é pecador, ele não é de Deus, ele não cura, ele cura no sábado. Está errado isso, a tradição religiosa é isso. A tradição diz que não pode se fazer nada no sábado. Como pode esse homem curar você? Ele não é de Deus, ele é pecador. E o cego disse: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Quantas vezes também já tentaram falar mal da sua fé, da sua rotina espiritual, quantas vezes, mas só a pessoa
que sabe o que Deus fez na vida dela, sabe a importância disso aqui. Às vezes você está orando, buscando, alguém fala mal da oração, fala mal da rotina espiritual, fala mal do que fazemos aqui, mas só quem saiu de uma depressão, só quem saiu de uma angústia, só quem saiu de um fundo de poço, só quem saiu de um momento difícil, sabe, recebendo a oração, sabe a importância disso aqui, sabe a importância da oração, não é verdade? Então, essa palavra me confortou, porque realmente eu estava alegre, né? Nós vamos realizar, depois você vai ver, a minha equipe vai colocar a história da Duda e a história da Duda, né, no meu Instagram, vocês vão ver, é lindo, emocionante, emocionante. Teve uma pessoa que disse assim: bispo, eu chorei, que eu fiquei desidratada de tanto chorar com a história daquela criança. Com a história daquela criança. Domingo agora, só de doação, nosso ministério fez R$1,5 milhão só de doação. 1 milhão para o Hospital Irmã Dulce, R$500 mil para a criança. Várias pessoas aceitaram Jesus. Não sei se você viu o vídeo, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Eu fiz o apelo e aí essa pessoa não vê nada disso. Ela disse o seguinte: ele é um falso profeta porque ele mandou a menina para a China fazer cirurgia. Se ele fosse homem de Deus, ele iria orar. Eu não sei como na cabeça dele o pé da criança ia ficar bom na hora, alguma coisa. Mas isso é hipocrisia, porque se fosse a filha dele, ele ia buscar de toda maneira, sabe, alguém para ajudar. Então, é por isso que eu digo, não, eu digo sempre, não é sobre religião, é sobre Deus. E eu digo, às vezes, eu não julgo, tem pessoas que falam assim: prefiro buscar Deus na minha casa, no meu lar. Quando você vê alguém dizer assim, prefiro buscar Deus na minha casa, no meu lar, é porque ela já fez parte de alguma igreja, como eu disse, que ela já foi julgada, apedrejada, perseguida, sabe? Que fizeram muito mal a ela e ela entendeu que Deus, porque tem pessoas que saem da igreja e param de buscar Deus porque, coitadas, elas confundem o que fizeram de ruim com ela com Deus. Deus não tem nada a ver, Deus é amor. Deus não tem nada a ver com o mal que fizeram. Deus é amor. Eu quero pedir que você ore por mim, né? Eu pedi muito a Deus: Senhor, limpa meu coração, que nada manche meu coração, quero continuar fazendo bem, sendo seu filho, sabe? Cada vez que a gente ajuda, vem gente, fala e critica, sabe? É terrível isso, mas nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Depois você verá, a minha equipe vai colocar a história. Fiz a doação, olhe bem, fizemos o evento sem dinheiro público, não aceito dinheiro de prefeitura, de governo, de nenhum lugar. Fizemos o evento, foi um evento lindo, grandioso, para a glória de Deus. Fizemos o evento, as ovelhas entraram sem pagar R$1. Além de entrar sem pagar R$1, receberam de presente, né, o Mezuzá, né, ganharam de presente o Mezuzá, né. Além disso, fizemos as doações e aí uma pessoa que se diz pastor vai para a internet, sabe, denegrir, fazer um discurso de ódio, falar mal. Meu Deus, o mundo só Deus. É como diz, o amor de muitos estão se esfriando. Fala mal de outro pastor porque está ajudando uma criança a salvar a vida e o futuro de uma criança. Como pode uma coisa dessa? Eu só peço a você que ore por mim. Eu só peço a você que ore por mim, continue orando pela minha vida. Amém, ovelha querida? Glória a Deus, ore muito pela minha vida. Depois vocês vão ver, você vai ver o vídeo da criança, eu sei que você vai se emocionar. Você vai se emocionar muito, muito. E depois que você ver o vídeo dela, compartilhe, porque eu creio que ela vai precisar de muita ajuda, de muita... E cada um vai ajudar de uma forma que puder. Depois que você ver o vídeo, compartilhe a história dela também. Tá bom? Tá certo? Antes de orar, eu quero falar para você algo. Muito importante e quero que você se prepare nisso, tá? Amanhã,
amanhã, nós estaremos em um ato profético muito forte, muito poderoso. O Senhor Deus diz no livro de Êxodo que esse, o primeiro mês do ano, é o principal. E Deus colocou em meu coração de fazer um ato profético amanhã, aonde nós estaremos orando o Salmo 91. E depois de orar o Salmo 91, vamos estar orando segurando uma pedrinha. Pode ser qualquer pedrinha. Vamos estar orando segurando uma pedrinha. E depois de orarmos o Salmo 91, eu vou te ensinar como você vai fazer. Você vai lançar essa pedra fora, pedindo a Deus que lance fora toda a pedra de tropeço. O Salmo 91, ele diz assim, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, tudo aquilo que o inimigo estiver preparando esse ano de 2026 para ser pedra de tropeço, para nos fazer tropeçar, nos fazer cair, amanhã, através de um ato profético, vai cair por terra. Se você tiver, por exemplo, meu bispo, eu tenho aqui na minha casa 3 pessoas, 4 pessoas, pega uma pedrinha para cada uma e diz a elas o que vai acontecer aqui amanhã. Diz a elas, acordando, escuta a oração do bispo, ele vai orar o Salmo 91, pedindo a Deus para tirar as pedras de tropeço e depois você vai lançar essa pedra fora. Vai ser um ato profético muito poderoso. Às vezes, a pedra de tropeço é uma doença que Deus já está vendo, que o inimigo está preparando esse ano lá na frente. A pedra de tropeço, às vezes, é uma separação, é um desemprego. O que é pedra de tropeço? É algo que faz a pessoa tropeçar e cair. Está repreendido. Pedra de tropeço é isso. Então você vai preparar essa pedra e amanhã, na oração do dia, estaremos todos nós debaixo dessa bênção. Agora eu vou orar o Salmo 23, mas amanhã estaremos orando o Salmo 91. Você que tem o seu azeite já recebeu? Você que já recebeu o seu azeite, você unge sua cabeça. Não sei se você já ungiu antes ou depois da oração. E você que não recebeu ainda, eu creio que você vai receber. Inclusive, você que quer, você que faz parte. Deus, eu quero abençoar aqui. Deus abençoe a todos os mais que vencedores. Você que tem esse carnê aqui, ó, dos mais que vencedores. Que esse tema desse ano é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você que tem, que Deus te abençoe através desse propósito, que fazemos esses grandes eventos, que ajudamos muitas pessoas, né, presencialmente, pela internet, pessoas que nos acompanham no Instagram e sempre estão pedindo ajuda, nós ajudamos através disso aqui. Você pede o seu carnê uma vez por mês, você faz a sua oferta de R$23 no Pix da igreja que está escrito aí ou nas contas. Eu digo que você pode fazer qualquer dia, mas se eu puder te dar uma direção, você faz dia 23. Tem gente que o carnê não chegou, mas sempre está fazendo dia 23, né? Dia 23 é o dia que eu derramo o azeite no cálice, eu derramo o azeite no cálice até ele transbordar. Várias garrafas de azeite. E esse azeite, ele é recolhido, e a minha equipe coloca nos frascos que nós enviamos para as ovelhas, tá bom? Se você não tem e quer, terminando a oração, aqui abaixo tem o clique, né? Tem um link que é do Carnê Mais Que Vencedores. Você vai clicar, deixa eu só melhorar aqui, colocar aqui o fundo. Você vai clicar e você vai ouvir a oração do Salmo 23, que é 2 minutos e meio, e na oração embaixo vai ter um link, Carnê Mais Que Vencedores. Você clica, faz seu pedido, em breve vai chegar na sua casa. Tem ovelhas perguntando, bispo, e o mezuzá? Também estamos enviando o mezuzá, tá? Também estamos enviando o mezuzá. Essa semana agora enviamos também quase 40 mil mezuzás. É porque ele está sendo feito, né? Porque não é fácil de fazer. A empresa pediu um tempo, então ao ponto que vai fazendo, nós vamos enviando. Mesma coisa é o carnê.
tem gente pedindo, meu bispo, o carnê não chegou ainda, tenha calma. Estão fazendo, assim que fizer, vai ser enviado. Tá bom? Tá certo? Então quem não tem, quer, terminando a oração, vai clicar aqui abaixo e você vai fazer o seu pedido, tá? E não esqueça, amanhã, entrando na oração, entre já preparando a sua pedrinha e Deus vai retirar toda pedra de tropeço da sua vida. Vamos orar o Salmo 23, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, abençoe, Pai, a vida da tua filha, do teu filho. Abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Pai, não permita que nada nem ninguém venha entristecer ou manchar o nosso coração. Que não venhamos ser religiosos, mas a cada dia filhos do Senhor, nos aproximando de Ti, fazendo bem a todos, fazendo bem, meu Deus, a nós mesmos, nos melhorando a cada dia e fazendo bem ao próximo. Guarda, limpa o nosso coração, Pai. Senhor, prospera os Teus filhos, que através da prosperidade deles, que nada falte para eles, e além de não faltar, que haja fartura e prosperidade, para que essa corrente do bem continue ajudando milhares de pessoas nesse mundo, Pai. Eu entrego a vida do teu filho e da tua filha em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória,